Diante do atual momento difícil que estamos vivendo, é provável que você mesmo já tenha passado por algumas dores, algumas dificuldades aí. Talvez com a perda de um emprego, talvez com algum parente doente com essa doença aí que estamos encarando, talvez até mesmo tendo perdido alguém da família. Diante disso tudo, é comum que haja então aí ansiedades, desconforto para você tocar a sua vida e lidar com seus problemas do dia a dia. E uma pergunta muito comum que muitos estão se fazendo nesse momento é como podem então passar por toda essa turbulência, por toda essa situação de maneira que tenha o menor dano possível. Nesse vídeo eu quero falar com você de maneira bem simples, rápida e prática que existe sim uma forma de você conseguir superar tudo isso, passar por tudo isso, de maneira que você possa lá na frente olhar para trás e rir de toda essa situação, entre aspas. E uma dessas formas, evidentemente, é você tendo aí um mentor. E calma, que você vai entender sobre essa ideia de mentor, o que é, o que está por trás e como isso pode te ajudar. Porque todos nós, na verdade, já temos um mentor. Muitas das vezes, mesmo sem nos apercebermos disso, esses mentores já nos influenciam. Já influenciam nossa vida, nossa alegria, nossas atitudes. Só que por não entender o que é um mentor, muitos acabam tendo aí um preconceito, que talvez até seja o seu caso. Mas ter um mentor vai te ajudar, de fato, a fazer boas escolhas na vida. Muitas das situações que hoje você está passando, quer queira, quer não, quer se aperceba disso ou não, você teria passado com mais facilidade. Se você tivesse alguém te mentorado no passado, você tivesse aprendido algumas coisas, ou até mesmo na atualidade, se essa pessoa estivesse sempre à sua disposição. O que acontece, na verdade, é que às vezes algumas pessoas já estão fazendo isso de maneira indireta e você não se apercebe, e dessa forma acabam influenciando você de forma negativa. Não é que o problema não exista. Note, entenda bem isso. Não estamos falando aqui que não exista o problema das doenças, que não exista o problema financeiro na vida, nas famílias, que essas dificuldades não são reais. São sim. Só que quando nós temos uma mentalidade já ajudada aí por uma mentoria ou por alguns estudos, essas dificuldades elas não são tão grandes a ponto de que nós possamos perder a nossa alegria, o nosso poder de agir diante de tais dificuldades. Esse é o ponto de se ter um bom mentor. Então, que mentores são esses, Romildo, que todos nós já temos e não nos apercebemos? As nossas amizades diretamente, direta ou indireta, por meios principalmente aí do mundo online, as pessoas que a gente segue, os tipos de filmes que nós assistimos, também as pessoas que nós seguimos aí no Facebook, no Instagram e até mesmo aqui no YouTube. Os tipos de escolha de vídeo que nós fazemos, na verdade, são nossos mentores. Então, esse tipo de mentoria que já se tem automaticamente, elas podem nos influenciar negativamente. Por isso até muitos especialistas falam, por exemplo, para não estar assistindo sempre noticiários ruins o tempo todo, porque essas notícias tendem a aumentar a nossa ansiedade e tendem até mesmo a nos deixar depressivos e sem poder de agir diante das dificuldades comuns na vida. É claro que o momento atual que estamos passando é algo bem atípico. É algo que muitas pessoas não estão conseguindo encarar e lutar e vencer. Mas você sabia que tem muita gente que está conseguindo, mesmo diante dessa dificuldade? Pessoas que, por exemplo, estão trabalhando aí direto no mundo online, elas têm tido bons resultados. Uma pergunta que nós queremos fazer é, será que essas pessoas elas são especiais? São tão diferentes de mim? É tão diferente de você? Ou será que essas pessoas já tiveram no passado uma mentoria, uma ideia, um ideal, uma mentalidade, uma reprogramação mental diante de situações no passado que as fizeram mais fortes para encarar esse momento tão difícil? É uma pergunta longa, mas é bom refletir sobre isso. Talvez essas pessoas só tiveram isso de diferente. O que aconteceu com elas no passado não foi muito diferente do que está acontecendo com você hoje. Uma boa notícia é que tudo isso que está acontecendo na atualidade vai servir para transformar a sua mente, vai servir para você acordar e reprogramar o seu cérebro. Não se ofenda, mas talvez em alguns aspectos da sua vida hoje você esteja dormindo. Te falo isso porque foi assim comigo no passado. E quando as coisas acontecem e a gente está dormindo, a gente tende a reclamar das circunstâncias. Não quero ser duro aqui, porém, o que ocorre na grande realidade é o seguinte: as circunstâncias à nossa volta, o que acontece no mundo à nossa volta, fora da nossa casa,
as circunstâncias econômicas, a questão da saúde. Essas coisas não devem ser o ponto principal para que nós estejamos felizes ou tristes. Note bem isso. O verdadeiro motivo de você estar bem, feliz ou não hoje deve estar diretamente ligado ao seu interior, ao seu mundo interno. E esse mundo interno está muito ligado ao que está na sua mente, o modo de você pensar e encarar as situações, ser mais forte ou mais fraco. E isso independente do que o mundo está vivendo. Isso independente de como as coisas estão acontecendo lá fora. Esse é um conselho de amigo e é o que vai mudar a sua vida quando você acordar. Não é o objetivo que você fique ofendido. O objetivo é que você acorde para isso e veja que está em suas mãos o poder de transformar as coisas. Entenda que tudo que acontece na sua vida, tudo que aconteceu na minha vida no passado, teve como um significado que eu mesmo dei. E para que nós consigamos dar significado a determinadas circunstâncias ruins em nossas vidas, tudo estava ligado ao meu modo de pensar, ao meu modo de encarar a vida no passado. Então eu dava significados de circunstâncias ruins, talvez um negócio que não funcionou bem, que não deu certo, em que eu fui lesado numa negociação, ou que as coisas de fato não se encaixaram e não aconteceram. Eu tinha duas opções: dar um significado de aprendizado naquela situação, ou dar um significado de revolta, de tristeza e não aprender nada com isso. Então, nossa vida está o tempo todo nos dando oportunidades de crescimento. Então, pessoas crescem quando elas conseguem ver o significado disso e fazer mudanças, ajustes na sua personalidade, ajustes no seu modo de pensar, ajustes no seu modo de agir para que tenha resultados melhores. E aí, quando algo ruim acontece como que está acontecendo na nossa atualidade, com toda essa doença espalhada aí no mundo todo, a pessoa que já está forte mentalmente, ela vai ver oportunidades e vai querer crescer como pessoa. Por isso que ela vai fazer mudanças no seu desenvolvimento humano. Ela vai querer começar principalmente direto na sua família, ajudar seus familiares. Ela vai fazer com que as pessoas à sua volta também estejam fortes. Ela vai cuidar melhor da sua alimentação própria, vai se preocupar com a alimentação da família. Ela vai se preocupar, por exemplo, com pilares como da espiritualidade. Todas essas questões, quando elas andam junto em harmonia, elas tendem a fazer com que cada pessoa, cada membro ali da família se torne mais forte. E aí eu te digo, quando essas pessoas, quando você se torna mais forte, quando a sua família se torna mais forte, as adversidades que virão, porque virão, o nome disso é vida, as circunstâncias elas estão sempre mudando. O universo está em constante movimento. As coisas ruins vão acontecer, choques de problemas, dificuldades, mas também vão acontecer muitas coisas boas. O ponto é, a vida é uma roda gigante que está sempre movimentando. Então coisas ruins vão acontecer, infelizmente. Só que o ponto é, que significado você vai dar? Esse é o ponto. Que significado eu vou dar às coisas ruins que virão no futuro? Tudo isso vai depender de como está a minha mentalidade, de como eu aprendi da vida, das pessoas que eu sigo, talvez de um mentor. E até te faço um convite, né? Se você quiser ter o nosso canal, aqui Pessoas Crescem, como seu mentor, que aqui sempre eu ou minha esposa está gravando os vídeos para ajudar você, você se inscreve aqui. E esses vídeos, evidentemente, vai te fazer ser uma pessoa mais forte para quando as adversidades vierem no futuro. E não só no futuro. Na atualidade, você já está percebendo como que as coisas estão acontecendo, então está tendo alguma dificuldade, talvez na sua própria vida hoje, como eu disse no início, né? Talvez na família, na saúde, perda de amigos. Só que, por você estar mais forte, você vai conseguir dar um significado a isso e vai encarar a vida com outros olhos. Vai ser uma pessoa mais poderosa e vai aproveitar as oportunidades para crescer como pessoa. E te digo mais, vai conseguir crescer nos negócios, vai conseguir ajudar melhor a sua família, vai conseguir ser mais unido em casa. Todo esse crescimento, esse desenvolvimento humano, ele é possível por ter mentorias até mesmo gratuitas, como é aqui no caso do canal. Então, a questão de ter mentor, de ter alguém para te ajudar, de ter alguém para te guiar, é de fato algo muito útil. Então, algumas pessoas por orgulho, algumas pessoas
Porque, na verdade, o ser humano, depois que ele cresce, né, ele tende a ter mais orgulho. Porque se você observar uma criança quando ela é pequena, ela sabe que precisa de um guia dos seus pais, da ajuda dos seus pais. E o ponto, olha só, a criança está sempre perguntando. Ela está sempre querendo saber mais. Ela nunca acha que sabe tudo. É um ponto, de fato, que mostra a humildade de uma criança. E essa criança, por ela estar sempre perguntando, querendo aprender mais, sempre curiosa, o que acontece com ela? Ela cresce. Ela se torna uma pessoa inteligente, esperta, não tem medo, ela é destemida para as dificuldades, ela tem mais poder diante de tudo isso. Só que chega a determinada fase de nossas vidas que nós paramos de fazer essas perguntas, paramos de ter essas dúvidas. Quando nós fazemos isso, automaticamente nós diminuímos o nosso poder, nós ficamos mais fracos. Interessante, né? Enquanto a gente estava crescendo, tendo conhecimento, estudando, aprendendo, se tornando forte, do nada a gente começa a gente pensa, né, que parou de perguntar, parou de aprender. Na verdade, a gente não para de aprender, a gente regride o nosso conhecimento à medida que o tempo vai passando. Porque a roda da vida continua girando, as dificuldades vão aumentando. Quem diria no passado que nós viveríamos num quadro mundial de dificuldade tão grande igual que estamos vivendo? Quem está preparado para essas dificuldades? Talvez você diga, ninguém estava preparado. As pessoas não estavam preparadas para essa pandemia. Mas muita gente, inclusive aqui no mundo online, já estavam preparados para dificuldades, adversidades. Então, quando essas adversidades vêm, elas não derrubam o seu relacionamento familiar, elas conseguem conviver bem com seus familiares em casa, porque por conta do home office, muitos passaram a viver mais tempo em casa, e por estarem vivendo mais tempo em casa, quem não estava preparado emocionalmente, tiveram muitos casamentos aí desfeitos. No mundo financeiro, quem estava preparado para adversidades, nesse momento se tornou ainda mais forte, porque elas não usavam apenas os meios físicos para ganhar dinheiro, elas não colocavam todos os ovos na mesma cesta. Então, por ela estar usando aí o mundo online, elas hoje cresceram ainda mais diante de uma dificuldade tão grande como essa. Tem gente que está ganhando muito dinheiro aqui na internet. Na questão da espiritualidade, aqueles que seguem de fato algo espiritual tiveram mais tempo para fazer isso, que estavam esquecidos. Na questão da saúde, o que dizer disso? Aqueles que também estavam sem tempo para fazer um exercício, para fazer um alongamento, para cuidar da sua saúde, também tiveram mais tempo. Só que isso teria que estar já na sua mentalidade arraigada antes dessas dificuldades, dessas adversidades. Por quê? Por exemplo, se você antes não vivia uma realidade de achar que essas coisas são importantes para a sua vida, será que diante da adversidade vai conseguir ter mais poder? Novamente eu falo, não é para ficar ofendido. É apenas um detalhe muito importante de como você precisa de ideias novas, de alguém te falando, de um mentor, para te ajudar nesse sentido. Porque se antes você já vivia uma vida com dificuldade de cuidar, por exemplo, da saúde, não é na pandemia que vai conseguir ter ainda mais ânimo. Isso pode até acontecer se você tiver a humildade, perguntar, pesquisar, quiser saber sobre todos esses pilares dos quais estão falando aqui, né? Que é a saúde, o lado financeiro, o lado emocional, o lado da sua espiritualidade, o lado de relacionamento. Todos esses pilares que a gente está sempre falando aqui no nosso canal, eles são de total importância para que nós consigamos tocar a vida e superar qualquer adversidade que vier, seja dentro ou fora de nossa casa. A gente vai ter o controle emocional, a saúde mental para lidar com tudo isso. Então, hoje o vídeo era sobre isso, hoje eu queria fazer para vocês, para fazer para você que está assistindo esse vídeo de um modo especial, para que você entenda e lembre que ter um mentor, todos nós temos. A questão é fazer a escolha de um mentor certo para que nós consigamos lutar e vencer as adversidades que vierem na vida. Eu acredito que pessoas crescem. Um abraço do amigo Romildo Araújo.